Uma das mais belas histórias da Bíblia é, sem dúvida, a história de José. E dentro dela, conforme registrada nos capítulos finais do Gênesis, ficamos sabendo que próximo ao início do período de 7 anos de fome, nasceu o segundo filho de José. Seu nome era Efraim. E onde foi mesmo que nasceu Efraim? Ainda segundo o contexto do Gênesis, somado a informações históricas, é possível afirmar que Efraim nasceu em Heliópolis. Efraim era filho de José e Azenate. Azenate, por sua vez, era filha de um cara chamado Potífera. Potífera era sacerdote da cidade sagrada do Deus Sol. A cidade sagrada do Deus Sol, os israelitas chamaram de On. Mas, muitos séculos mais tarde, quando os gregos conquistaram o Egito, eles renomearam a cidade. Cidade Sagrada do Deus Sol. Vamos chamar a cidade pelo seu título, mas puseram Deus de lado e chamaram a cidade sagrada do Deus Sol de Cidade do Sol. Em grego latinizado, Cidade do Sol é Heliópolis. José, que não tinha parente nenhum no Egito, que melhor lugar ele teria para o nascimento de seus filhos que não fosse na casa do sogro, o pai de Azenate? Tem alguma importância saber se Efraim nasceu em Heliópolis? Na verdade, não tem. Importante é saber que Efraim nasceu no Egito. José havia se tornado primeiro-ministro do Egito, um cara importante, responsável por toda a área de abastecimento do Egito. Efraim e seu irmão Manassés, portanto, tinham uma situação análoga à de príncipes, já que o Gênesis diz que José era o segundo depois do faraó. Tendo nascido pouco antes do início dos anos de fome, significa dizer que Efraim nasceu 3 ou 4 anos antes dos israelitas descerem para o Egito. E ele vai viver então toda a sua vida no Egito. Praticamente todo dentro do período conhecido como cativeiro egípcio, embora Efraim não tenha sido escravizado. José estava vivo. E ao nascer Efraim tem início então a formação da tribo de Efraim começa ali. 3 ou 4 anos antes dos israelitas descerem para o Egito, 430 longos anos de cativeiro, 40 anos no Êxodo e 6 anos para conquistar a Terra Prometida. 479 ou 480 anos depois, a tribo de Efraim se estabeleceria no centro de Canaã. Mas o que mais diz o Gênesis sobre Efraim? Quase nada. Fora o seu nascimento, fala das bênçãos de Jacó sobre os filhos de José. E Efraim, para variar, o menor, recebeu a melhor parte da bênção. Isso já havia acontecido com Jacó, isso já havia acontecido com Isaac. O segundo filho, o menor, recebe a bênção ao invés do primogênito. Aconteceu com os filhos de Abraão, aconteceu com os filhos de Isaac e agora aconteceu com os filhos de José. Efraim recebe a melhor bênção de Jacó. Fora essa questão da bênção, tem também aquele fato que José teria vivido o bastante para conhecer os filhos de Efraim da terceira geração. Presumo, terceira geração dos filhos de Efraim,
os bisnetos de Efraim. José não conheceu apenas os filhos, conheceu os netos e os bisnetos. Fala o nome deles no Gênesis? Não fala. Essa é a bela história de Efraim dentro da história de José. Mas tem uma outra historinha sobre Efraim. Não está no Gênesis. Não é bela, é escabrosa. É uma daquelas histórias que poderia aparecer num programa de TV de fim de tarde hoje e iria parecer uma história muito atual. Filhos de Efraim. Onde nasceram os filhos de Efraim? Não nasceram em Heliópolis. Essa historinha está registrada no primeiro livro de Crônicas. E ao contrário de Efraim, eu chego a pensar que Efraim de repente um dia surtou. Ele pensou assim: meu pai é primeiro-ministro, Egito, uma das maiores potências do mundo. Eu sou egípcio, eu nasci aqui, mas eu tenho dupla cidadania. Eu sou israelita também. Eu vou para Canaã. Pode acreditar nisso? No livro de Crônica, a história escabrosa de Efraim coloca Efraim constituindo família em Canaã. Como é isso possível? Como não viram isso? Como é que Efraim está em Canaã? A tribo dele vai ocupar aquela terra 480 anos depois. Mas ele está lá. Já está lá. Em Canaã. Como é que pode? Ele voltou para o Egito depois? E a coisa ia mal na família de Efraim. Está escrito no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 7, onde fala dos descendentes de Efraim. O texto não é bem redigido, é confuso, é difícil de ler. É prudente ler várias vezes, de preferência em diferentes versões. Pega umas 5 Bíblias diferentes, lê várias vezes e compara. Efraim, na história escabrosa, vive em Canaã. E repito, a coisa ia mal na casa de Efraim. Ele morava nas terras altas do interior de Canaã. In the hill country. Efraim teve um primeiro filho, esse teve vários descendentes, várias gerações. E o segundo e o terceiro filhos de Efraim é que são o problema. Um dia, 2 filhos de Efraim, nome deles, Ézer e Elade. Fala o nome deles lá em Crônicas. Um dia eles resolveram descer das terras altas do interior para a planície costeira. Foram até Gate, terra dos filisteus. Fazer o quê na planície costeira? 2 filhos de Efraim desceram para a terra dos filisteus para roubar. Eu não sei, entre israelitas e filisteus, eu não sei quem gostava menos de quem. Mas os filisteus de Gate surpreenderam os 2 filhos de Efraim. Os filisteus desceram-lhe a lenha. Ou melhor, ou pior, desceram-lhe o aço. Porque os filisteus dominavam a arte da metalurgia. Mataram 2 filhos de Efraim em Canaã. E tem mais contradições aí, porque vêm os irmãos de Efraim, muita coisa.
encontrei essa passagem nas entrelinhas da Bíblia. Ninguém fala sobre isso. Como é que deixar o livro de crônicas integrar a Bíblia? Como é que vão compatibilizar as duas histórias? Não tem como. E não para aí. O leque pode se abrir. Em outros episódios vamos falar sobre isso. Porque tem também os rastros de Manassés. Olha, um bom tema para explorar. Os rastros de Manassés. Tem também as lendas de Gileade. Tem também as aldeias de Jair. Oportunamente vamos explorar esses outros temas e o leque vai se abrir. E então a situação fica insustentável. Efraim de Heliópolis, no Egito. Por que Heliópolis? Porque os gregos renomearam aquela cidade de Heliópolis. Eles não chamavam de On. On era nome dos israelitas. Para os gregos era Heliópolis. Para os romanos era Heliópolis. Para os egípcios, na antiguidade, era outro nome. Oportunamente retomamos esses temas que falamos.